Então, pessoal, esse vídeo é um vídeo específico para os usuários do software UFC, certo? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui como adicionar novos materiais, novos tubos, né? Os projetos aí de adutora, né? Tanto por gravidade como recalcadas. Porque quando você instala, né, a sua versão do UFC, ele já vem com um banco de dados dos tubos, né? Ele já vem com a grande maioria dos tubos existentes no mercado. Por exemplo, quando você vai aqui em, vou voltar aqui com definir padrões, material, então ele tem a lista aqui, ó, dos diversos materiais já cadastrados no banco de dados, né? Tem PVC, PVCO, DFOFO, PAD, aço zincado, enfim, DFOFO, ferro fundido, né, K7, K9, enfim. Então ele vem com o banco de dados próprio dele, com a grande maioria dos tubos já existentes no mercado. Só que o mercado é dinâmico e sempre está renovando e trazendo novos materiais. Diante disso, o intuito desse vídeo é mostrar como fazer o cadastro, né, de forma simples aqui no software UFC. Então você vai aprender aqui a adicionar um material que você deseja usar no seu projeto e que não tenha ainda no banco de dados aqui do software. Aonde fica o banco de dados, né, dos materiais no software UFC? Vou mostrar aqui, ó. Ele fica no disco C. Aí você vai na pasta UFC, UFC 6. Então aqui tá materiais, ó. Então aqui, ó, nesse arquivo txt é onde é o banco de dados, né, dos materiais já cadastrados aqui no UFC quando você faz a instalação, né, a primeira instalação dele. Então ele tem cadastrado aqui 107 materiais, né? O último que foi cadastrado aqui, se não me engano, foi eu que pedi para fazer esse cadastro na época, pedi para o professor Marco, né, um tubo de PVC edutor para poço artesiano. Então ele fez o cadastro aqui, né? Então vamos entender o que que tem aqui em cada material, né? Vamos pegar esse material mesmo aqui. Vocês têm como melhorar aqui a visualização para ficar mais legalzinho? É isso mesmo, tá? Então a gente tem aqui o material nesse formato, tá? Quando você vai cadastrar, você põe o material, né, dessa forma. O número do material 107, que ele tem na sequência aqui de 1 a 107. Então quando a gente for cadastrar um novo material, a gente vai colocar material 108 e assim por diante. Então, aí depois você coloca o nome do tubo, né? Aqui é um PVC edutor, né? Olha aqui, o material 106 é um tubo de PAD PE100 PN7, tá vendo? Então vamos lá. Então o que que tem aqui? O material, qual tubo que é, tá? Esse nome aqui que vai aparecer aqui, ó, tá? O nome que você coloca lá que vai aparecer aqui no rótulo, tá? Do tubo, beleza? Então, e aqui, pessoal, ó, é um código desse tubo aqui, ó, tá? Aqui tá PVC-E. É um tubo de PVC edutor, tá? Esse código aqui é muito importante. Gravem isso. Ele tem que ter no máximo, pode ter no máximo 4 caracteres, tá? Porque através desse código aqui que o UFC vai puxar esse material quando você cadastrar, tá? Ele vai puxar, através desse código, ele vai puxar o material que você está usando aqui no seu projeto. Então é o layer, né? O layer do tubo, tá? É o que vai aparecer aqui, beleza? Certinho. Então 140 aqui é o coeficiente de Haselwines, tá? Para PVC, normalmente PVC novo usa 140, alguns 150, né? Coeficiente C da fórmula de Haselwines. 0,06 é o coeficiente de rugosidade do tubo para a fórmula, né, universal de Darcy. Então para PVC a gente usa 0,06. Outros materiais você deve consultar as tabelas.
O módulo de elasticidade do tubo para PVC é 3 vezes 10 a nona. E o coeficiente de Poisson para PVC, adotado aqui 0,38. Esses cálculos aqui, ó, de coeficiente de Hazen ou Darcy, vai servir para você, o software, fazer os cálculos das permanentes, das pressões, das perdas de cargas, enfim. E esse módulo elasticidade e coeficiente de Poisson é quando o software, o FC7 no caso, vai fazer os cálculos aqui de transientes. Não vou entrar em detalhe, mas então é dessa forma que você tem que descrever seu material. Então, logo abaixo aqui, a gente tem o diâmetro nominal do tubo, tá? Depois o diâmetro interno do tubo em metros, a espessura do material em metros e a resistência do material em MCA, certo? Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer o cadastro de um tubo aqui, tá? E eu já tenho o seguinte, uma dica, vamos lá. Quando você instalar seu UFC, pega esse arquivo aqui, ó, dá um copiar e cola ele numa pasta, salva ele numa pasta separada. Porque quando você for fazer um novo cadastro, por um acaso você fizer coisa errada, fizer uma caca, como se diz, você vai ter esse arquivo aqui separadinho. Ou você faz a reinstalação do seu software, aí vai voltar aqui para como era original, tá? Eu particularmente eu salvo esse arquivo numa pasta separada. Beleza? Então vamos lá. Eu vou cadastrar esse tubo aqui, ó, tá? É um tubo de PVC de Fofô, tá? Da empresa Corplastic. É uma linha nova deles lá, que tem PN 160. Porque aqui na nossa região, eu estou em Minas Gerais, então a gente tem as nossas alturas manométricas assim, são muito grandes, né? Então tava faltando no mercado aí tubos de Fofô com PNs acima de 125. Então a Corplastic lançou esse material da linha NBR 7665 e ele tem diâmetro de 100 a 400 milímetros, né? E PN 160, certo? Então eu vou cadastrar esse tubo lá no banco de dados do UFC, beleza? Como que eu faço isso, né? Eu pego aqui o catálogo do fabricante. Eu gosto de dar um Ctrl+C e Ctrl+V, jogar isso aqui na planilha de Excel, ó. Peguei lá os dados do fabricante. Eu jogo na planilha de Excel para não ter erros, né, de digitação aqui quando eu for colocar lá no banco de dados do UFC. Então eu coloco aqui, ó, o diâmetro nominal do tubo, tá? 100, 150, 200 até 400. Aí eu tomo aqui, ó, a espessura do tubo, aqui está em milímetros, tá? Então eu coloco aqui, ó, a espessura do tubo em milímetros. Outro dado que eu preciso, o diâmetro externo do tubo, eu coloco aqui, ó, o diâmetro externo do tubo. E a resistência 160, eu sei que o PN dele é 160, então eu coloco aqui 160. Agora aqui, ó, eu já coloco a formulinha aqui, ó, porque aqui dentro do UFC, em materiais, ó, eu preciso do diâmetro nominal em milímetros, o diâmetro interno em metros e a espessura do tubo em metros. Então, para ficar mais fácil, eu já coloco aqui no Excel, ó, ele já calcula aqui, ó. Ele pegou aqui, ó, a fórmula, né? Pegou o diâmetro externo, menos a espessura, deu o diâmetro interno. Como que é a conta, né? Para quem não sabe. O diâmetro interno de um tubo é a espessura da parede vezes 2, tá? Menos o diâmetro externo. Aí vai dar o diâmetro interno, certo? É isso aqui que eu fiz, ó. A espessura, o diâmetro externo, menos a espessura do tubo multiplicado por 2, dividido por 1000. Aí eu achei aqui o diâmetro interno em metros, certo? E a espessura aqui também está em metros. Já transformou aqui, pegou a espessura em milímetros, transformou em metros. Então, primeira coisa que eu faço, porque depois eu vou pegar isso aqui, ó, Ctrl+C e Ctrl+V, não tem que digitar nada lá, tá? Para evitar erros. Ok, próximo passo agora,
eu vou vir aqui, ó, e vamos cadastrar, vamos fazer o cadastro do nosso tubo, né? Então eu estou no material aqui, o último material, o material 107. Eu vou copiar isso aqui tudo, Ctrl C, vou dar 2 espaços, 1, 2, Ctrl V, pronto. Qual material que eu vou fazer o cadastro? 108. Esse material vai ser o material de número 108. Qual o nome do material? Tá, aqui eu vou dar o nome do material que vai aparecer lá no... vai ser o label, né? Vai ser como o rótulo do tubo, né? Qual o nome dele, né? Eu venho aqui, normalmente eu coloco parecido com o que o fabricante usa, tá? Então copiar o nome aqui do tubo, o fabricante usa. Vou Ctrl V, ó, tubo de fofô mais PN 160J, né? Aí, para diminuir o tamanho do nome, eu volto aqui um pouquinho. Aqui você vai, o nome que você colocar aqui que vai aparecer lá no rótulo do tubo, tá? Então é um tubo. Aí eu vou colocar PVC, que eu já identifico o material. PVC de fofô mais PN 160J. Eu sei que esse tubo é da Cor Plastic. Show de bola. Deixa eu ver se eu tenho, se eu dei 2 espaços. Não, é 1, 2, 2 espaços. Show de bola. Beleza, então material 108, o nome do material que vai aparecer lá no rótulo da tubulação, já coloquei aqui. E aqui importante, o código. Qual o código que eu vou usar? Lembre que é 4 caracteres. Eu vou chamar de, como é da empresa Cor Plastic, eu vou usar um C160. Esse é o código que eu vou usar. O nome aqui você escolhe, tá? Esse código de 4 caracteres é o layer do tubo. Então, a partir desse código que ele vai puxar os dados desse material para dentro do UFC na hora dos cálculos. Show de bola. Beleza, então já coloquei o código desse tubo. 140, que é o coeficiente C de Hazen-Willis. Tá? PVC normalmente usa 140, alguns 150, enfim. 140 é o padrão para PVC, novo, né? 0.06 é rugosidade aqui de Darcy, para fórmula universal de Darcy, para PVC 0.06. Outros materiais, consulte literaturas. Módulo elasticidade, para PVC é 3 vezes 10 a 9 e coeficiente de Poisson 0,38. Então, se você for cadastrar um tubo de aço, só você voltar aqui, ó, um tubo de aço ou um tubo de PAD e ver esses coeficientes e copiar e colar, tá? Então, até aqui tudo prontinho, certo? Então, material 108, o nome que vai aparecer do tubo que vai aparecer lá no rótulo da tubulação, o código do tubo, certo? Coeficiente de Hazen-Willis, coeficiente de rugosidade de Darcy, módulo elasticidade, coeficiente de Poisson. Agora são os diâmetros. Diâmetro nominal, diâmetro interno, espessura e resistência. Aqui que fica mais fácil. Ao invés de eu digitar um por um, fazer a conta aqui, ó, eu já venho aqui no Excel, ó, copio aqui e colo. Ctrl C. Não vai ter erro lá, né? Não pode errar. Esse cadastro é muito importante, pessoal. Qualquer erro de digitação aqui vai influenciar muito nos cálculos, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou formatar para ficar tudo na mesma coluna aqui, ó. Então, diâmetro nominal. É só pegar aqui, ó, dou um Tab. Aqui, ó, Tab. Diâmetro interno, tá vendo que tá bem aqui no início? Vai ficar tudo certinho, ó. Dou um Tab. Só isso. Espessura, tá vendo? Ele tá no final aqui dá mais um Tab, ó. Vai ficar tudo alinhadinho, tudo certo. Aqui, ó, resistência, tá bem no meio. Dá mais um Tab para todo mundo. Pronto. Então, tá feito aqui o cadastro desse material aqui no banco de dados do software UFC, na pasta UFC 6. Confere direitinho, porque uma vez cadastrado, toda vez que você usar esse material, ele vai puxar tudo que você descreveu aqui. Se você digitar um diâmetro interno aqui errado, vai estar os cálculos todos errados.
Se você digitar aqui uma espessura errada, na hora dos transientes ele vai pegar a espessura errada e vai calcular a celeridade de onda daquele tubo, vai estar tudo errado. Então atenção no cadastro de tubulação. Conferiu, tá tudo certo? Ok, beleza, pode fechar. Você fecha, salvar, prontinho. Agora a gente vai pegar aqui dentro do software UFC, já com o AutoCAD. No meu caso aqui eu uso o AutoCAD Civil 3D, mas funciona muito bem no AutoCAD também. Aqui eu já tenho uma rede, né, por gravidade, enfim, só para a gente depois trocar o tubo e rodar aqui para adiantar. Mas agora, como que eu vou puxar aquele banco de dados para dentro do software, para ele entender, para mim conseguir usar aqui no meu projeto? Muito simples, eu venho aqui em definir padrões, certo? Material, vou em mais. Agora aqui, ó, nome do material. Eu poderia colocar exatamente igual lá no cadastro. Só que, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Eu poderia pegar esse aqui, ó, esse nome que eu usei, ó, né? PVC Defofô mais PN 160J. Poderia um Ctrl C, Ctrl V, colar aqui, ó. Só que essa caixinha não cabe todo o nome do material, ó. Não cabe tudo. Então eu tenho que abreviar isso aqui. Eu vou colocar PVC Defofô, PVC mais PN 160. Pronto. Esse vai ser o nome do meu material aqui, ó. Certo? Mas só para mim puxar ele. Eu sei que esse tubo é da cor. Certo? Então PVC mais PN 160. Eu sei que é dessa linha aqui da cor. Certo? Beleza. Por que eu não pus lá exatamente como no cadastro? Porque não cabe nessa caixinha. Agora, muito importante, pessoal, aqui, ó, o layer do material, que é aquele código, tá? De 4 caracteres. Se eu clicar aqui, ó, ele vai puxar os 3 primeiros códigos aqui. Lembra que o código que eu usei lá foi o C160? Pronto, esse é o código do meu tubo. Então, ele vai puxar todos os dados do meu material baseado nesse código, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo, tá? Exatamente como eu coloquei lá no cadastro. Coeficiente de rugosidade de Darcy, PVC é 0.06, de razão Willis 140, e esse KW ele é padrão para todos os tubos aqui como menos 0.7. Segundo o professor Marco, né, eu perguntei o que significava esse KW. É um coeficiente, um índice para injeção de cloro em tubulações, tá? Ele não vai entrar em cálculos aqui de hidráulicos, não. Então, feito isso, pessoal, ó, tá? Importante que esse código tem que estar exatamente igual lá no cadastro. Você dá OK. Aí ele pergunta, você vai inserir o material PVC mais PN 160? Sim. Pronto, show, já inseriu. Agora vamos alterar os diâmetros. Quais diâmetros estão disponíveis, nesse material? É de 100 a 400 milímetros. Então vamos alterar diâmetros. 75,50 eu vou deletar, certo? Volta aqui. 450 milímetros, deletar também. Então eu tenho de 100 a 400 milímetros. OK. Salvar alterações. OK. Prontinho. Nosso tubo está cadastrado, certo? Agora, o que eu posso fazer? Ó, se eu vier aqui, ó, em Default, material, e for lá embaixo, ó, o último material que eu cadastrei, ó, PVC mais PN 160. Aqui, ó, com o nome para o layer, né, aquele código, coeficiente de rugosidade de Darcy, de Hazen, aquele KW, que é para cloro, né, e os diâmetros, certinho? OK. Então agora, ó, eu tenho essa adutora por gravidade e os dois primeiros trechos aqui estão um PVC LF PN80 Defofô. Vou mudar esses dois trechos. Já vou trocar de material. Edit. Já vou puxar lá o tubo que eu cadastrei, ó. Ó, o PVC mais. Qual o diâmetro que eu vou colocar? 100.
Já puxou tudo certinho, ok, ó. Ah, sim, olha aqui, já puxou, ó. PVC defofô mais PN 160, já trocou o material, diâmetro nominal 100. Vou trocar esse trecho aqui também, certo? Então, edit. Ó, vou puxar o material que eu cadastrei no banco de dados, ó. Vou colocar 100. Ok. Ah, já trocou, tá vendo? Agora eu vou rodar aqui, ó, o EPANET. Para quem já trabalha com UFC, sabe como é que funciona esse processo. Bem tranquilo. Aqui uma rede por gravidade, né? Então a gente roda no EPANET. Eu já troquei os dois primeiros trechos, né, pro novo tubo aqui cadastrado, o novo material cadastrado aqui dentro do banco de dados do UFC. Ele já vai abrir o EPANET, eu mando rodar, ó, simulação bem sucedida, beleza. Vou fechar, vou rodar o UFC7, que é o cálculo de transiente, para ver se está tudo certinho. Certo? Aqui um cálculo de transiente com uma rede por gravidade, uma adutora por gravidade. Já com o novo material cadastrado, certo? Ó, já abriu aqui, ó, vou rodar os transientes. Certinho. Olha aqui como que ficou o trecho aqui, porque eu coloquei um tubo com PN muito alto. Provavelmente o diâmetro interno era menor do que eu estava usando. Então ficou dessa forma. Eu posso verificar aqui, ó. Olha o trecho 1, qual o material que está aqui, ó. PVC defofô mais PN 160G. Eu sei que é o tubo da Cor Plastic que eu cadastrei aqui, ó. Aí ele puxa aqui, ó, o diâmetro interno, a espessura da parede, a rugosidade de Darcy, módulo elasticidade, coeficiente de Poisson e a pressão de serviço daquele tubo, ó, 160. Ok. Posso verificar aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Troquei esses dois trechos, ó. O primeiro trecho, o terceiro trecho, ó. PVC defofô. Ele já faz o cálculo aqui da celeridade, ó. Como a espessura da parede dele é bem maior do que o tubo que estava, ó, deu 443 metros por segundo. O outro tubo, a espessura é 4.4, deu 302. Então tá aí. É assim que se faz cadastro, pessoal, de novos materiais aqui dentro do software UFC, ok? Então esse vídeo foi para mostrar, foi um pouco longo, mas para mostrar de forma bem direta e prática como fazer um novo cadastro de um material, né? Aqui no software UFC, ok?